Fala galera, eu sou Yuri Costa e hoje eu venho aqui com o desfecho da última crônica de Nárnia, a última batalha. A antiga Nárnia já havia passado e os reis e rainhas e seus amigos estavam seguindo a todo vapor para oeste, sempre avante e para cima, nas terras maravilhosas da verdadeira Nárnia. Eles corriam, mas nunca se cansavam e seguiam com grande expectativa pelo que os aguardava, até que eles chegaram no Lago do Caldeirão. Eles hesitaram por um momento, mas acabaram seguindo o exemplo de Precioso, o unicórnio, e todos pularam na água, que não estava fria como eles esperavam que estaria. Mas o mais estranho é que eles começaram a nadar cachoeira acima, o que seria completamente impossível no nosso mundo, mas lá eles faziam sem sequer se esforçar muito. Ao atingirem o topo, eles seguiram caminhando por vales e desertos, lugares que os únicos dentre eles já haviam passado antes eram o Dígor e a Poli muito tempo atrás. Subiram então a mais íngreme de todas as montanhas e se depararam com enormes portões dourados. Mais uma vez eles hesitaram, será que eles podiam abrir? Parecia um lugar tão solene, mas antes que eles se decidissem, uma trombeta soou de dentro dos portões e eles se escancararam. Era Hip Chip que os recebia e todos ficaram muito animados em vê-lo. Também estavam ali o pai de Tirian e o mais honrado de todos os cavalos, Pluma, o cavalo alado dos primeiros tempos. O Dígor e a Poli ficaram exultantes. Todos entraram e começaram a reconhecer vários outros amigos de tempos passados. Cor, Aravis, Bri, Ruin, Corim, Mãos de Ferro, os Castores, o Sr. Túminos, o Paulama Brejeiro e muitos outros. Lúcia percebeu então que aquele lugar era muito maior por dentro do que visto por fora e notou que não era apenas um jardim, mas uma Nárnia ainda mais incrível e ainda maior do que aquela que eles percorreram para chegar até ali. Finalmente eles viram uma fênix e 2 belos tronos, e neles estavam Franco e Helena. A sensação de estar diante deles era incrível. Imagine como seria a sua reação diante de Adão e Eva. Era mais ou menos assim que eles estavam se sentindo. Mas ainda havia muito para se ver. Continuem avançando, continuem seguindo, uns diziam para os outros. Mas a Lúcia percebeu que, embora eles estivessem muito no alto e que eles vissem as coisas lá embaixo, muito miudinhas, se ela focasse o olhar, ela conseguia ver coisas que estavam a centenas de quilômetros de distância. Ela observou então os desertos ao sul e a cidade de Tashbaan, os mares orientais e Cair Paravel e até mesmo as montanhas de Aslan. E para além das montanhas ela viu a Inglaterra e a casa onde ela morava e os seus pais acenando para ela. Perplexa, ela perguntou como que aquilo era possível. E então o Sr. Túminos explicou que aquela não era a Inglaterra que ela conhecia, mas a verdadeira Inglaterra, e que para chegar lá bastava ela ir andando, porque todos os mundos verdadeiros se conectavam ali, nas terras de Aslan. Então a trombeta do rei Franco tocou e todos os seres vivos voltaram a seguir na mesma direção, na direção de uma luz que ia ficando cada vez mais intensa e mais próxima. Era o próprio Aslan que vinha saltando pelas montanhas na direção deles. Primeiro ele chamou Confuso, o jumento, que se aproximou bem desajeitado. Ele falou alguma coisa em seus ouvidos que murcharam, mas depois ele falou alguma coisa e os seus ouvidos novamente se ergueram. Ninguém conseguiu ouvir exatamente o que ele disse. E então ele se virou para os amigos de Nárnia, Dígor e Poli, Pedro, Edmundo e Lúcia, Eustáquio e Gil, e disse: "Vocês ainda não parecem tão felizes quanto eu esperava que estivessem." E Lúcia, como porta-voz de todos, respondeu: "É porque estamos com medo de sermos enviados de volta. Já fomos enviados de volta para o nosso próprio mundo tantas vezes." Mas então Aslan respondeu: "Não precisam ter medo. Vocês ainda não perceberam?" Todos sentiram o coração pulsar forte e uma leve esperança foi tomando conta deles. Nó, já tô até arrepiado. Aconteceu mesmo um acidente com o trem. Vocês e os seus pais estão todos mortos, como se dizem nas terras sombrias. Acabaram-se as aulas, chegaram as férias, acabou-se o sonho, rompeu a manhã. E esse último parágrafo eu faço questão de repetir exatamente como está escrito. E
À medida que ele falava, já não lhes parecia mais um leão. E as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que eu não consigo descrevê-las. Para nós, esse é o fim de todas as histórias, e podemos dizer com absoluta certeza de que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, esse foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles nesse mundo e todas as suas aventuras em Nárnia tinham sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. E assim, meus amigos, é que terminam as Crônicas de Nárnia do jeito mais espetacular possível, porque um dia cada um de nós também vamos estar lá diante do grande leão, e eu mal posso esperar por esse dia. Se você gostou de acompanhar essas histórias através dos vídeos aqui do canal, não esquece de deixar o like e de compartilhar o Ponte do Reino com seus amigos. E que o verdadeiro Aslan, Jesus Cristo, venha ao nosso encontro em breve para a gente começar a viver a verdadeira história, em que cada capítulo é muito melhor do que o anterior.